falando sobre gratidão. Rapaz, aí eu escuto um testemunho desse. Cadê o mano? Tá ali, né? Escuto um testemunho desse. Assim, cara, eu não sou nada. Meu Deus, eu não sou nada. Passar por o que esse homem está passando e poder expressar um coração agradecido, confesso a vocês, é para poucos. É para poucos. E quando o pastor, ele falou assim, mano, nós estamos falando sobre gratidão. Eu pensei, Deus, tem tanta coisa que nós podemos falar sobre gratidão. Há tantas coisas que nós podemos empreender sobre o tema gratidão. Mas, Pai, eu preciso que o Senhor me dê uma orientação, porque partir, usar como ponto de partida já o próprio ato em si, ou a própria palavra em si sobre gratidão, se torna coisa bem simples. Mas e tudo que está na periferia da gratidão, e tudo, o nascedouro disso, aonde nasce a nossa gratidão? Como é que nós podemos, Senhor, ter algo que nos dê um parâmetro, não um parâmetro de igualdade, mas um parâmetro de contrariedade, aonde vai nascer essa coisa chamada gratidão? E pensando nisso, eu penso e tenho a certeza de que aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, exatamente há 8 dias atrás, um sábado de manhã, eu creio que aquilo que nós queremos conversar com vocês, talvez para muitos, e eu quero que em nome de Jesus seja para todos, porque também foi para mim, para que haja um realinhamento. O que o Senhor está buscando da sua igreja hoje são homens e mulheres que realinham seus corações aos propósitos dele. O que Deus tem buscado da sua igreja hoje é homens e mulheres que realiem os seus corações aquilo que Ele tem proposto para cada um de nós. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, talvez seja o texto mais usual quando nós falamos de gratidão. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E é interessante porque ele inicia o texto falando, sejam gratos. E depois ele fala, em todas as circunstâncias. Né, mano? Em todas as circunstâncias. Bom, eu queria começar essa conversa com vocês fazendo uma pergunta. Perguntando para você, e você não precisa se responder, mas eu gostaria que você pensasse isso no seu coração. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Talvez você tenha já pensado nisso, talvez você já tenha até uma resposta formulada. Talvez você já pensou a esse respeito. Não, eu creio que a vontade de Deus para a minha vida é isso, é isso, é isso e é mais isso. Ok, eu não estou aqui para discutir aquilo que o Senhor já plantou no seu coração. Eu também não estou aqui para invalidar aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Mas eu quero que você guarde essa resposta por um momento, porque dependendo daquilo que você vai responder, você pode entender um pouco da sua história passada e talvez você comece a entender um pouco melhor da sua história presente e o que se prepara para o futuro. Dependendo da resposta que você tem a essa pergunta. No entanto, eu não quero conversar com você justamente agora sobre esta resposta. Qual a vontade de Deus para a sua vida? Guarda ela aí no seu coração. Porque não tem, como eu falei para vocês, não tem como eu falar de gratidão sem antes nós compreendermos algumas situações, algumas coisas. Eu preciso de um referencial que possa me mostrar um norte do que é ser um homem, uma mulher de coração grato. Eu preciso de um referencial para que eu entenda isso. E eu quero partilhar com vocês mais 2 textos no Velho Testamento que me fala sobre este ponto de partida ou este referencial a respeito do que é ter um coração grato. O primeiro texto está lá em Êxodo capítulo 15, verso 24, que diz assim, e o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos? Depois o mesmo texto, o mesmo livro, Êxodo capítulo 16, verso 2 e 3, diz assim, no deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito, lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão.
Depois eu quero convidar você a ir lá para o texto de Isaías, capítulo 14, verso 11 em diante, que diz assim: sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras, sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Dois textos bem diferentes. Eu creio que uma das palavras que nós podemos pensar para nós parametrizarmos a questão da gratidão é a insatisfação. Porque quando nós temos consciência do que é insatisfação, nós vamos começar a compreender exatamente o ponto contrário dela, que é a gratidão. É muito provável que o texto, pelo menos, nos deixe isso de uma forma bastante clara. E é certo, então, dizer que a insatisfação levou o povo de Israel a murmurar. Meu Deus do céu, esse povo estava escravo, Deus levanta um homem, tira este povo do Egito, onde estavam condenados à morte, e tira e leva-os para a terra, coloca-os na rota da terra prometida, coloca-os na rota de Canaã. E esse povo, por conta de falta de água, ou por conta da falta de comida, ou por conta de algumas outras coisas que o texto nos mostra, começa então a murmurar. E o detalhe, o povo é tão tinhoso que eles não reclamam com Deus. Até mesmo a própria reclamação deles é terceirizada. Eles não vão para Deus, porque eles sabem que com Deus a história é outra. Eles vão reclamar com Moisés. Moisés, ó. Tanto que o próprio Senhor fala logo na frente, diz assim: Moisés, acalma o teu coração, porque não é contra você, é contra mim, eles estão se levantando contra mim. O nível de insatisfação daquele povo, porque eles estavam no Egito e tinham carne para comer, agora estão no deserto, e aí Moisés tem que vir, jogar um arbusto na água, para que a água se tornasse potável, e passam todas aquelas dificuldades. Eles ainda assim não estavam satisfeitos. Há um nível de insatisfação no coração daquele povo. E o interessante é que a murmuração e a insatisfação daquele povo levou toda aquela geração a não entrar na terra prometida. Passou toda uma geração para que a outra então herdasse a terra. Claro que por algo completamente diferente, o próprio Moisés não entrou. Não por murmuração, mas por desobediência. O texto que nós lemos de Isaías nos fala sobre a queda de Lúcifer. E é interessante porque a soberba e o orgulho levaram Lúcifer a um grau tal de insatisfação que ele precisou ser lançado fora dos céus. E ele se tornou quem ele se tornou. E está aí azucrinando a nossa vida até hoje. Ou estou errado? Ou camaradinha para encher a paciência da gente. Quando eu olho esses dois textos, eu vou entender uma coisa. A nossa insatisfação vai gerar nos nossos corações duas coisas: murmuração, e vai gerar no nosso coração ingratidão. A insatisfação gera isso nas nossas vidas. Você precisa perceber que as nossas insatisfações, geralmente elas são insatisfações com coisas. Elas são insatisfações com pessoas. E alguns até são insatisfeitos consigo mesmo. Mas quando eu olho as situações acontecendo na vida de tantas pessoas que até eu mesmo acompanho lá no Brasil, eu vejo que o coração delas estão insatisfeito com coisas. Poxa, eu não estou satisfeito na minha vida porque eu não tenho isso, eu não estou satisfeito na minha vida porque aquele camarada, ele tem um comportamento antagônico ao meu, ele não gosta de mim, ou porque o meu chefe me persegue, ou qualquer coisa parecida. Pessoas insatisfeitas. E você pode notar, toda pessoa insatisfeita, ela caminha pelo caminho, ela trilha o caminho da ingratidão. Pessoas insatisfeitas não conseguem ter um coração grato. Pessoas insatisfeitas não conseguem ter um coração agradecido por tudo aquilo que acontece e se passa na sua vida. Ora, se nós nunca estamos satisfeitos com nada,
Então nós também, igualmente, nunca estaremos agradecidos por nada. É fácil nós sermos gratos pelas coisas que nós desejamos e que vêm às nossas mãos. Mas e quando as coisas que nós desejamos não chegam às nossas mãos? Como é que eu reajo a isso? Insatisfação. E eu sei do que você sabe do que eu estou falando. Porque eu muitas vezes já me peguei com esse mesmo comportamento. Muitas vezes. Ora, geramos insatisfação nos nossos corações quando nós nos permitimos a comparações. Quando nós começamos a nos permitir a compararmos as coisas, com certeza em nosso coração, sentimentos de insatisfação, de ingratidão, eles começam a surgir. Comparamos a casa do nosso próximo, comparamos o carro, comparamos a roupa, as condições dos outros com as nossas. Cara, poxa, olha só o que ele... Deus foi bom com ele. Pô, Senhor, e eu nada. Insatisfação. Quando nós começamos a perceber que os outros começam a ter coisas melhores do que a nossa, melhores do que aquilo que nós temos, inicia-se então um ciclo de insatisfação no nosso coração. E nós vamos para Deus reclamar. E nós vamos para Deus cobrar. E nós chegamos diante do Altíssimo e dizemos: Senhor, por que ele sim e eu não? Insatisfação. E aí começamos a busca de coisas para estarmos satisfeitos. Vai me dizer que você nunca fez isso. Eu vou falar de mim, eu já fiz isso várias vezes. Eu vou contar uma história que nem a minha esposa sabe, e ela provavelmente está me assistindo nessa hora. Então, filhinha, segura a onda aí. Muito antes de eu conhecer a minha esposa, o meu irmão é produtor musical, ele é músico, ele tem um estúdio, e ele sempre foi muito bem. Eu nunca vou esquecer, esse é um exemplo clássico, é a primeira vez que eu falo isso. Até talvez eu não tenha falado por pura vergonha, né? Mas tudo bem, está tudo certo. Eu morava com a minha mãe e o meu irmão, ele chegou, falei, com uma penca de roupa bonita, aí eu fiquei olhando, cara, não sei o que, olha, mano, o que eu comprei, olha, mano, mas não sei o que lá. Cara, em vez de eu me alegrar com ele, eu comecei a ficar bravo. Eu comecei a ficar puramente insatisfeito. Pô, cara, olha só a calça, olha só o tênis do cara, meu. Eu olhava, misericórdia, olha eu. E o meu irmão viu isso. Ele viu que eu não me alegrei com isso. Ele viu que eu estava completamente insatisfeito com o sucesso dele. Ao ponto, olha só o ridículo da coisa, da minha parte. Ao ponto de ele chegar e falar assim: mano, tá aqui uma grana, vai lá e tal loja, vai lá e compra para você. Talvez a minha atitude deveria ser: cara, não, obrigado. Não por orgulho, mas por entender que o meu movimento, as minhas atitudes foram movimentos e atitudes de um cara completamente insatisfeito com o sucesso, a alegria do outro. E o cara de pau que pegou dinheiro e foi comprar uma calça. Ô camaradinha sem vergonha que eu fui. Então, quando nós começamos essas comparações, nós buscamos outras coisas e coisas melhores e maiores para estarmos satisfeitos. Há um filme que no Brasil chama-se Amor por Contrato. É um filme um pouco mais antigo, não deve ter mais que 10 anos. É um filme com a Demi Moore e o David Duchovny, alguma coisa assim. Amor por Contrato. Embora está um pouquinho fora desse contexto, mas mostra claramente essa questão da insatisfação do coração humano. Porque é um casal que eles fazem parte de uma empresa que tem que vender esses produtos. Então eles se fazem de casal, então eles têm uma série de movimentos onde começam a despertar nos vizinhos o desejo de querer ter as coisas que eles têm. E o final da história, você assiste o filme lá, é que um dos vizinhos ele acaba se cometendo suicídio, porque ele assume dívidas astronômicas para ter o mesmo padrão de vida, para ter as mesmas coisas que o vizinho, esse casal que era pago para isso ter. Na verdade, a insatisfação, para mim, é o pano de fundo que legitima muitos pecados. A insatisfação vai legitimar a murmuração, a insatisfação vai legitimar a inveja, a insatisfação vai legitimar a minha desonestidade ou a minha falta de correção, a minha falta de lisura nos meus negócios.
porque eu quero ter mais, eu preciso ter mais, eu estou comparando a minha vida com outro, e esse grau de insatisfação me leva a isso. E nesse aspecto, uma coisa eu consigo entender, eu percebo que Satanás continua financiando projetos de homens e mulheres insatisfeitos. Ah, não, você tem razão, você tem que ter algo assim, você precisa de algo assim. E ele fica setando, fica lá, pegando. Agora eu preciso que você entenda, a insatisfação não tem nada a ver com o seu desejo de ter as coisas, de ser um profissional abençoado, de procurar crescimento pessoal, acadêmico e profissional. Não, isso não tem nada a ver com insatisfação, porque Deus quer que você seja abençoado. Deus quer que você seja o melhor empresário. Deus quer que você esteja, isso aqui não é pregação nem triunfalista, e muito menos, porque eu abomino isso, e muito menos um tipo de pregação para enaltecer o seu coração de ter as coisas. Não, mas eu creio que Deus quer que você seja abençoado. Porque à medida que o Senhor vai abençoando a sua vida, você pode e deve ser um instrumento para abençoar a vida de outros. Por isso Deus quer que você seja abençoado. Por isso Deus quer que você seja próspero. Por isso que Ele quer que você seja o melhor profissional, tenha a melhor empresa, tenha um salário excelente, boas condições para que você possa abençoar a outros e o reino. E nesse aspecto eu entendo uma coisa. Na mesma proporção que Deus quer que eu e você sejamos abençoados, você precisa entender uma coisa. Para que você seja próspero e abençoado, à medida que o Pai deseja, você precisa saber quem você é e você precisa saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Porque se você não souber essas duas questões, você estará correndo atrás do vento, sempre com o coração insatisfeito, sempre com o coração ingrato. Então eu digo para você, quando eu não sei quem eu sou, quando eu não conheço o meu propósito, eu me torno apenas um crente insatisfeito. Agora, quando eu sei quem eu sou e quando eu conheço o propósito do eterno para a minha vida, eu me torno um filho agradecido. E existe uma diferença muito grande quanto a isso. Quando você entender quem você é, quando você entender o propósito do eterno para a sua vida, o seu conceito de gratidão muda. O seu conceito de ser um homem, uma mulher abençoado, em todas as áreas da sua vida, muda. Ele muda. Lembra qual foi a pergunta que eu fiz para você no começo? Vocês lembram? Qual foi? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Foi o que eu te perguntei. Com mais ou menos 7 anos de idade, lá em São Paulo, pastor Gerson, pastor dos meus pais na época, eu lembro disso, Fusquinha 67, sentado lá no banco de trás. Os mais antigos vão lembrar da cachorreira, né? Então a gente sentava lá na cachorreira, aquela coisa toda, o pastor Gerson encosta, acho que foi o pastor Gerson, ele encosta assim na janela, e a minha mãe toda boba, porque meu irmão é músico desde criança. Então a primeira música que ele tocou, o mano que é do violão, ele com 5, 6 anos de idade, ele tocava brasileirinho no cavaquinho. Então já começa por aí, né? Inveja. Mas tudo bem, estou brincando. Já passou também, já passou. Foi só um lapso. Não, eu digo porque todo mundo na minha família é músico, só eu que não dei nada. Eu toco gato para a rua, toco cachorro que incomoda. Mas ok, já passou também. E a minha mãe toda boa falando para o pastor, falou assim, cara, meu filho, assim. Aí ele olha para trás e diz assim, mas aquele ali vai ser pregador do evangelho. E eu estou aqui com 52, misericórdia. Eu já sou velho, não. Ô Jesus amado. 58 tem um pastor Maurício. Vamos falar sério, né? Estou aqui no auge. Estou aqui no auge dos meus 52 anos. Pastor há quase 17. E eu amo o que eu faço. Então eu sei qual é o propósito da minha vida. O propósito da minha vida é ser um pregador. Amém? Não é. Não é. O propósito da vida do Maurício, do pastor Maurício, não é ser um pastor. O teu propósito não é ser aquilo que você imagina ou aquilo que você já tem certeza no seu coração que você tem que ser. Amém. E que assim seja na sua vida em nome de Jesus. Mas eu preciso trazer para você algo que vem antes disso.
Eu preciso trazer para você a resposta, qual a vontade de Deus para a sua vida. E ela está em Romanos 8, capítulo 8, verso 28 e 29, quando o apóstolo Paulo lhe diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem e semelhança do seu Filho, Jesus Cristo. Então eu digo para vocês que o propósito primaz na minha vida e na sua vida é que eu e você sejamos conformados à imagem de Jesus. Porque a partir do momento que eu entendo quem eu sou e que eu sou chamado para ser a imagem em caráter, em comportamento, em atitudes, a imagem do meu Salvador Jesus, Filho do meu Pai, eu vou entender que uma vida de gratidão é perfeitamente possível. Mesmo no meio de um contexto difícil, mesmo no meio de uma situação complicada, eu vou entender que quando eu entendo, redundei, né? Mas ok. Quando eu entendo que o propósito primaz de Deus na minha vida é me tornar a mim, a você, a imagem e semelhança do seu Filho, a minha concepção, o meu entendimento de vida, ele muda. Ele muda porque eu começo a me comportar como filho. Eu começo a me comportar como alguém que sabe o pai que tem e sabe para onde vai. Eu vou entender então que o propósito de Deus para as nossas vidas não são as boas circunstâncias da vida. É bom ter um bom carro, é bom ter uma boa casa, é bom morar na América, é tudo muito bom, amém? Amém, a gente sabe que é. Mas o propósito primaz de Deus não são as boas circunstâncias, é o bom caráter. Esse é o propósito primaz de Deus para mim e para a sua vida. Porque eu posso estar cercado de boas circunstâncias, mas ser um homem cujo coração não está no centro do coração de Deus. Eu posso estar cercado de boas circunstâncias e o meu caráter não estar conformado ao caráter do seu Filho Jesus. Agora, quando eu inverto esse negócio, quando o meu coração, quando eu entendo que eu preciso buscar em Deus ser a semelhança do seu Filho, eu entenderei que independente das circunstâncias, o meu coração continua sendo grato. Porque antes de eu ter, eu sou. E aí, meu irmão, a coisa começa a mudar de forma potencialmente, como diz um pastor amigo meu, de forma inoxidável. Muda. O Eterno, ele se preocupa. Aliás, o Pai não está preocupado. Você vai entender o que eu vou dizer, mas o Pai não está muito preocupado com as suas circunstâncias e fatores externos da sua vida. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você está sofrendo, sua família sofre, a igreja sofre. Mas papai não está muito preocupado com essa tua situação. Ele está preocupado com o seu caráter. Ele está preocupado com o seu coração. Porque a partir daí é que ele opera as coisas. É a partir disso que as coisas acontecem. É claro que o Senhor se preocupa com aquilo que vai sobre a nossa mesa, o Senhor se preocupa com aquilo que nós temos, Ele se preocupa, Ele é pai, pai de amor, paizão é isso aí. Paizão é isso aí. Ou aqueles, por exemplo, eu tenho 52, minha mãe tem 51, eu vou na casa dela, está faltando alguma coisa? Mãe, eu já sou casado, eu já tenho minha vida, está tudo certo. Pai sempre se preocupa conosco. O nosso Pai eterno não é diferente, mas Ele se preocupa muito mais com o seu desenvolvimento interior do que aquilo que você produz na terra. Porque a partir do momento que Ele começa a produzir no seu interior tudo o que Ele é, você vai entender isso e você precisa, aí nesta terra, você frutificará sobre ela. Você brilhará na sociedade e isso vai reverberar na sua eternidade. Nós precisamos começar a compreender que muito mais do que termos é sermos. Você já deve ter ouvido isso. Agora você também precisa entender que o entendimento de quem você é gera na sua vida um nível de satisfação tal que a gratidão por ser quem você é se torna uma marca registrada da sua existência. Cara, ele está passando um perrengão, mas olha que coração grato. Um mano aqui testemunhava, eu chorava lá atrás. Falei assim, Deus, eu preciso chegar a esse nível de gratidão. Porque é demais. Se eu perguntar para você quem vocês são, vocês necessariamente deveriam responder, eu sou filho. Ok, todos nós somos. Mas filhos de quem? Romanos 8,
Verso 15 e 16, o próprio apóstolo Paulo fala: vocês receberam o Espírito, vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos. E agora, adotados como filho, nós podemos olhar para o alto e dizer: ah, meu Pai, ah, meu Abba, porque somos filhos. E a certeza disso é que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que eu e você somos filhos. E isso, meu irmão, ninguém deve roubar de nós. Então isso, na verdade, essa compreensão, o entendimento de que somos filhos, deveria ser o start, o início de todas as coisas para vivermos uma vida de gratidão. Ser gratos pelo simples fato de que eu descobri, ou de que agora eu tenho o entendimento de que eu sou filho. Meu irmão, você é filho. Você não é órfão, você não é bastardo, você é um filho amado de Deus. Então, independente das tuas circunstâncias, por mais difíceis ou fáceis que elas sejam, entenda, você precisa ter um nível de expressão diante de Deus de gratidão, simplesmente por entender que você é filho. Saber que nós somos filhos. Olha aqui, ó. Uma vez que eu começo a viver como filho, uma vez que eu começo a viver como filho que eu sou, uma vez que eu começo a caminhar sobre esta terra com o entendimento do Pai que eu tenho, tudo, absolutamente tudo, quer sejam boas circunstâncias, quer sejam más circunstâncias, será motivo de gratidão para a minha vida. Porque eu sei que as boas circunstâncias é o favor de Deus, eu sei que as más circunstâncias me moldam conforme a semelhança e o caráter do seu filho. Quando eu digo para você que você é filho, você precisa entender e mudar o seu relacionamento com Deus. Porque muitos ainda enxergam a Deus com aquele grande homem branco, sentado no trono branco, de barba branca, de cabelo branco, que está lá longe. Não, você tem um pai que te ama, um pai que quer colocar você no colo, e um pai que te dá tudo aquilo que você precisa. Sabe por quê? Porque órfão não tem herança. Filho tem. Filho tem herança. Portanto, viva uma vida grata por ser quem você é. E comece a entender que no seu sangue corre o DNA do seu Pai eterno. Comece a entender que nesse seu sangue corre o DNA do Pai eterno. Então, por isso, a sua vida tem que ser uma vida onde você exalte, onde você exale, onde simplesmente você externe toda a gratidão de ser quem em Cristo você é, filho de Deus. Ora, o próprio Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, vai dizer: a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem tornados filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Se você recebeu Jesus, meu irmão, você está na família certa. Não há erro, Deus não erra. É como eu falei para o pastor, cara, Deus é tão bom, esse Deus não é gente. Não é possível, falei para ele dentro do cara, se Deus não é gente, o que Ele faz com a gente? Você precisa compreender, é a compreensão dessa realidade, de tudo isso que eu estou falando, você precisa trazer isso à realidade no seu coração e começar a afastar as insatisfações que muitas vezes Satanás vem setar a sua mente. Vou te falar uma coisa, eu tenho aprendido, isso em nome de Jesus eu falo apenas a título de ensino. Eu falo muito em línguas. Pastor, não olhe por esse lado, você já vai entender. Porque quando nós falamos em línguas, nós edificamos a nossa vida, amém? O propósito de falar em línguas é a nossa edificação pessoal, amém? Quando eu me sinto, então eu tenho essa prática diária, tomando banho, eu fiquei ali um tempão ali atrás, eu estou toda hora, eu estou me edificando. Quando vem setas de desânimo, setas de insatisfações, setas, o meu espírito é edificado. E o Espírito Santo de Deus testifica ao meu coração: cara, esquenta a cabeça não, você é filho e está tudo certo. Não se preocupa não, que isso aí é mais aquela setinha sem vergonha daquele safado do pé de grelha que está tentando aí azucrinar a sua vida.
E aí eu vou aprender uma coisa. A gratidão, ela não é expressão daquilo que nós temos. A gratidão é a expressão de com quem nós andamos. Isso muda a tua concepção de gratidão, porque ser grato por algo que eu tenho é a coisa mais simples do mundo, mas ser grato por andar do lado daquele com quem eu ando, meu irmão, isso não tem preço não. Porque até mesmo no meio da circunstância, desertão da vida, quando eu sei do lado de com quem eu ando, aquilo ali para mim é aprendizado, aquilo ali para mim é crescimento, aquilo ali para mim é amadurecimento. A gratidão não é o resultado futuro daquilo que nós almejamos ter. A gratidão, ela precisa ser o resultado presente daquilo que eu já sou. E se nós não temos essa compreensão, nós continuaremos vivendo uma vida de insatisfação. E aí eu vou olhar o sapato, como eu fiz, olhar o tênis do meu irmão e dizer, uau, mas eu não tenho um. Quando eu poderia ter dito, uau, glória a Deus, ele tem um. Senhor, se é do teu agrado, papai, teu filhão está aqui. Mas também se não for, está tudo certo. Está tudo certo. A gratidão não é o resultado, então, daquilo que eu quero ter, que eu almejo, mas daquilo que eu já sou em Cristo. 1 João capítulo 3, verso 1, o apóstolo ele foi fantástico, né? Veja como é grande o amor do Pai, que o Pai nos concedeu, de eu e você sermos chamados filhos, aquilo que de fato somos. Então, meu querido, permita o Espírito Santo realinhar o teu coração com Deus. Talvez você esteja vivendo aí momentos de insatisfação por tantas coisas. Talvez por conta disso, você tenha esquecido de quem é o teu pai e de quem que você é filho. Eu não estou aqui dizendo que você tem um pai que vai te dar tudo. Não. Eu estou dizendo de um pai que olha para cada um de nós e diz assim, eu quero que você seja igual ao meu filho, eu quero que você seja igual ao meu filho, eu quero que o teu caráter seja aprumado, eu quero, meu irmão, filhinho. É isso que o Pai quer de nós. Ora, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas, amém? Vamos buscar sermos primeiro e deixar com que Ele acrescente o resto. Porque às vezes vem doses homeopáticas. Por quê? Porque Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe até onde nós aguentamos. Ele sabe até onde a gente pode ir. E mesmo que seja por doses homeopáticas, seja grato em tudo. Seja grato em tudo. Uma vida de insatisfação não é para quem... A vida de insatisfação é para quem não sabe quem é. Quer ver? Eu vou só fazer uma perguntinha para você. Você é o quê? O que você é? Ok. Porque é mesmo. Vida de insatisfação é para quem não sabe o pai que tem. Vida de insatisfação é você não saber quem você é. Ora, nós sabemos quem somos, amém? Então nós temos que ter um coração grato, simplesmente por sabermos quem somos. Nós sabemos o pai que temos, amém? Então nós temos que ter um coração grato, porque nós sabemos o pai que nós temos. Simples assim. Talvez eu possa, talvez não, fechando toda essa questão da gratidão, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, verso 12 e 13, ele vai dizer assim, aprendi o segredo de viver contente. Vai procurar lá, talvez você vai encontrar algumas versões, dizer satisfeito. Aprendi a viver o segredo de viver satisfeito em toda e qualquer situação. Cara, para mim o apóstolo Paulo, a gente ama todos os personagens da Bíblia, mas o apóstolo Paulo foi o cara, vamos ser honestos, né? Esse é um cara que cai do cavalo, fica cego e se torna quem se tornou. Só que o detalhe é que ele caiu do cavalo e aprendeu a lição. Muitos de nós caímos do cavalo e ainda continuamos querendo subir no cavalo para cair de novo e não aprendemos com esse negócio. Paulo diz, olha, eu aprendi a estar satisfeito com tudo. Barriga cheia ou não tendo nada para comer. Tendo muito ou passando necessidade. Eu aprendi a ser satisfeito com isso. Era mais ou menos como se ele dissesse, olha cara, glória a Deus por isso. Paulo, o que tem para arrancar hoje? Glória a Deus, aleluia. Paulo, o que tem para nós comermos hoje? Oh, glória a Deus, aleluia. Paulo, e aí? Glória a Deus, aleluia, filho, hoje não tem nada não.
Hoje nós vamos passar por aquele períodozinho prolongado de jejum e oração. Talvez uma semana depois. E aí, Paulo, o que nós temos hoje? Rapaz, Deus nos deu esse cabrito aqui. Essa questão do filho é uma coisa tão importante e você precisa entender isso. Você conhece a parábola do filho pródigo, amém? Todos conhecem, você já deve ter ouvido N homens e mulheres de Deus com muito mais probidade do que eu de falar sobre isso. Mas uma coisa me chama a atenção. Aquele jovem, ele pega a sua herança e no texto do Antigo Testamento havia uma lei que permitia, hoje no Brasil, falando de Brasil, não sei aqui nos Estados Unidos, você só herda alguma coisa quando aquele que vai fazer vai dar a herança, ele morre, ok? Só que lá não, lá o filho poderia retirar a sua herança, parte da sua herança ainda com o pai vivo. E aquele filho, você conhece a história, vai lá, pega tudo, torra tudo, faz a festa. Quando ele percebe a situação que ele está, o que ele fala? Você lembra do texto? Cara, eu vou voltar para o meu... Ele não falou, vou voltar para minha casa, ou eu vou voltar para o meu patrão, eu vou voltar para o meu... Ele sabia o pai que ele tinha. Ele sabia quem ele era. Que apesar de tudo que ele fez, apesar de todas as lambanças que ele fez, apesar de ter tirado a herança, pego a sua parte da herança, que não precisava, quando ele percebe que tudo deu errado, cara, eu vou voltar para o meu pai. E quando ele chega diante, e olha como a cabecinha do menino. Cara, eu vou chegar lá, pai, olha, me recebe pelo menos como servo, me deixa trabalhando aí. Olha a cabecinha do menino. Mas o que me chama a atenção no texto é que ele não perdeu sua identidade de filho. Ele sabia quem ele era, ele sabia o pai que ele tinha. Quantos de nós fazemos um monte de lambança e nós não vamos ao pai com medo, com vergonha? Nós fazemos um monte de coisa errada e nós não vamos ao pai apenas para dizer, pai, eu pequei contra os céus e contra o Senhor, me perdoe, me recebe de volta. E quando nós estamos falando aqui pequei, não estamos falando daqueles pecados classificados como os cabeludos, porque um coração insatisfeito é um coração em pecado, um coração ingrato é um coração em pecado. Se você não agradecer a Deus pelo simples fato que você acordou com vida e pode estar hoje aqui, você precisa rever um pouco o seu conceito de gratidão. Porque o fato de você estar vivo, respirando, e daqui a pouco você vai participar de um almoço na sua casa, com a sua família, oh Jesus maravilhoso, isso é motivo de muita gratidão. Você estar num ambiente maravilhoso, com um pastor, um time de pastores que cuidam de vocês, isso é motivo de gratidão. Gratidão. Para nós encerrarmos. A sociedade, ela não precisa de crentes. Guarda isso. A sociedade, ela está saturada de crentes. O que a sociedade está buscando, o que a sociedade está precisando é de filhos que externem o pai. É isso que a sociedade está buscando. Referenciais não de crentes prósperos, mas de filhos obedientes e gratos. É isso que a sociedade busca. Quando os nossos corações eles forem atacados com esses pensamentos e setas de insatisfação, lembre-se de quem vocês são filhos. Quando você começar a se lembrar, a ser atacado com medo, com insatisfação, com aquele desejo, poxa, isso não está legal no meu coração, alguma coisa não está certa, você precisa se lembrar de quem você é. Homens e mulheres escolhidos por Deus, amém? Homens e mulheres escolhidos por Deus, amém? Que farão e que marcarão o tempo de hoje, amém? Desde que você assuma a sua identidade. Porque se nós também não assumirmos a nossa identidade, nós não faremos a diferença nenhuma. Sabe aquele negócio de dizer assim, chama o pastor, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Há muita coisa que está na hora de nós começarmos a nos posicionarmos como filhos. Está na hora de a gente começar a se mover nisso. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, ele vai dizer assim, olha, vocês são o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu estou falando com essa igreja. Eu estou falando de vocês. Pedro estava falando de nós, de cada um de nós. Então está na hora de nós começarmos a deixar de lado a insatisfação das coisas que ainda nós não alcançamos e começarmos a procurar, a buscar nele aquilo que ele quer que nós sejamos, filhos e filhos conforme a imagem do seu próprio filho, e começarmos a assumirmos o nosso papel de sacerdócio real. E começarmos a assumir o nosso papel de nação santa, aonde colocar a planta dos seus pés, eu darei para vocês por herança. Então, se eu sou santo em Cristo, aonde eu coloco os meus pés, aquilo tem que se tornar santo. Aquele local tem que ser tomado na santidade, ou pela santidade. Se eu e você somos povo exclusivo de Deus, isso não quer dizer que nós temos que nos separar, não, do mundo, ou estarmos longe do mundo, mas isso quer dizer que nós temos que estar no meio deles, para no meio deles podermos de nós ser extraído tudo que o Senhor tem para extrair de nós. E aí vai a questão da gratidão, e etc, e etc. Porque a coisa mais chata que tem, e você acha que vai concordar comigo, a coisa mais chata que existe, é aquele camarada, aquela pessoa que está 39 anos na igreja. Você vai falar de Bíblia, ele conhece de Gênesis a Apocalipse. Ô, meu irmão, como é que está? Parece carro a álcool lá no sul, no Rio Grande do Sul, no Brasil, no inverno. E não pega. Meu irmão, larga a mão disso. Larga a mão disso. Está na hora de você começar a abandonar as suas insatisfações. Está na hora de você começar a entender que só pelo fato de você ser quem você é, filho que você é, ter o pai que você tem, os teus comportamentos, as tuas palavras, os teus pensamentos, como você circula no meio da sociedade, tem que ser de um filho grato. O carro não está legal? Glória a Deus. Porque no momento certo o Senhor vai te dar algo bem melhor. Pode ficar tranquilo. Pode ficar bem tranquilo. As coisas ainda não estão acontecendo como você esperava que fosse acontecer. Fica tranquilo. Você sabe o Pai que você tem. Você só precisa de uma coisa: se colocar diante dEle. Uma das coisas que eu tenho aprendido nesses últimos meses, talvez por uma série de questões, né? Nós estamos aí numa luta, graças a Deus, parte dela já aconteceu. Nós tivemos que sair do local onde nós estávamos, fomos para um local maior. Primeiro por conta do crescimento da igreja, e depois porque outra situação foi que o Senhor me deu um pesão, porque já no início do ano ele tinha me dado uma ordem: sai desse lugar e procura um lugar maior. Aí eu pensei, vamos começar a procurar. Mas meu contrato de aluguel ainda vai até 2021. Aí, sabe como é que é? Eu dou aquela procuradinha. Eu estou confortável. A dona do galpão já tinha dito para mim: não, pastor, o senhor fique tranquilo, porque eu vou cumprir o contrato até o final. Mas Deus já tinha me dado uma ordem: sai. Início de 2019, 2021, não, tenho tempo. Não vai? Então tá bom. Eu estou atendendo uma pessoa, a janela do meu gabinete fica para o estacionamento, entra o carro dos donos do galpão. Eu falei assim: o que deu, né? Aí ela, fui atender e falou: irmã, dá licença só um pouquinho. Fui lá aqui: meu irmão, tudo bem? Tudo bom? Pois é, pastor, o galpão foi vendido. Tudo certo. Na hora eu já entendi. Vai lá, trouxa. Não obedece, não. Dá uma de bonzão aí para você ver o que rola. Aí começa a nossa briga para procurar um lugar. E o Senhor já nos deu um lugar. Agora, olha só que coisa interessante. Quando tudo isso acontece, eu intensifiquei o meu tempo na presença. Porque o nosso tempo na presença é o que nos dá as direções que nós precisamos. E eu já não me aproximo, não é que eu não me aproximo, eu continuo entrando na presença de Deus com todo o temor e tremor do Senhor, porque Ele continua sendo Deus, soberano e eterno em suas decisões, em tudo absoluto. Mas eu tenho aprendido a chegar diante de Deus e dizer: Pai, estou eu aqui de novo, pisei na bola feio, né? Filho, eu tive que te dar um empurrão. Não, o Senhor não deu um empurrão, não, o Senhor me deu um trupicão, né? Mas está tudo certo.
Comece, eu lembro até em março que eu falei sobre Mateus 6,6, vocês lembram disso? Tempo na presença, aqui. Comece a ter tempo na presença. Comece a buscar a Deus. Esse tempo na presença vai te realinhar o coração como filho. Mas para isso você precisa de tempo na presença. De outra forma você não vai conseguir entender a sua filiação em Deus. Amém? Posso convidar, pastor, a vocês colocarem-se de pé? Se o pessoal da música quiser chegar, não sei como funciona. Eu não vou fazer nenhum apelo, mas eu quero convidar você a fechar os teus olhos, a colocar a sua mão de forma simbólica sobre o seu coração. O pastor vai orar por mim. Eu não. Você vai orar por você. Porque você é filho, então você vai se aproximar como filho diante do seu pai. E a primeira coisa que você vai fazer diante do seu pai é dizer: Pai, me perdoa. Me perdoa, Senhor, porque tantas vezes eu tive um comportamento insatisfeito e ingrato por tudo que o Senhor tem feito por mim. Comece a fazer isso. Feche os teus olhos e comece a dizer: Senhor, me ajuda, perdoa-me, limpa-me da minha ingratidão, da minha insatisfação, das minhas reclamações. Converse com teu pai.